Olá, me chamo Jaqueline, sou professora de Biologia, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí e sou especialista no ensino de ciências de biologia, no ensino de biologia, no caso. Hoje estou aqui para efetuar essa aula em nome de estar participando do processo seletivo da Universidade Federal do Piauí, da Universidade do Centro de Educação Aberta à Distância, seguindo as regras do edital 08/2022. E vamos começar falando sobre o tema da nossa aula, que é a importância da física e da química para a biologia. Para a gente introduzir um pouco nesse assunto, precisamos saber o significado de cada uma dessa disciplina e o que cada uma delas trabalha. Bom, na tela aqui temos o significado das três e vou ler para vocês e tentar explicar cada uma delas, o que eu estudaria cada uma delas. No caso da biologia, a biologia é a ciência que estuda as diferentes formas de vida e todo o processo biológico. O que seria isso? Pelo próprio nome, a palavra biologia ela tem o significado bio de vida e logia de estudo. Seria estudar as diferentes formas de vida e seus processos durante a sua vida até a morte ou depois dela também. Já a física, ela estuda os fenômenos naturais, baseando-se em teorias e por meio de observações e experimentação. O que seria isso? Seria mais testes, onde os físicos calculam, eles utilizam mais cálculos e experimentos para se basearem em fenômenos naturais. A química, no caso, ela estuda a estrutura das substâncias, a composição e as propriedades das diferentes matérias e suas transformações e variações de energia. Então, a química ela estuda a estrutura e a composição de um determinado material. A física ela testa aquele material, experimenta aquele material, né? E a biologia utiliza isso em tudo a favor. Então, as três elas têm uma relação entre si. Mas qual seria essa importância de uma para a outra, né? Os componentes biologia, física e química, eles são correlacionados tanto na teoria quanto na prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto na teoria precisamos saber um componente para saber o que ele pode fazer, né? Quanto na prática, se você não souber o que é uma determinada substância, você vai saber o que essa substância vai fazer no organismo da pessoa? Não. Então, para a gente entender determinadas coisas, precisamos compreender outras. Então, não há se ter um bom conhecimento científico sem compreender o elo de ligações existentes entre o processo físico, químico e biológico. O que quer dizer com isso? Quer dizer que precisamos entender processos antes de entender outros, no caso, físicos, químicos, antes de entender os biológicos. Essas disciplinas, elas estudam fenômenos naturais, cada uma de sua maneira. De sua maneira, cada uma é estudada. No caso, a química e a física estudam números, né? Exatas, né? Já a biologia, ela estuda descritiva, ela estuda o que é, como vai acontecer, como vai fazer. Elas têm muitas diferenças, mas também semelhantes, e a principal delas é o estudo da natureza. Esse fato que une a biologia, a física e a química. Então, juntando elas três, o foco principal dela é a natureza. Então, eu trouxe um exemplo aqui no próximo slide para tentar explicar melhor para vocês. Aqui temos uma representação simplificada de um exemplo de uma nutrição de um vegetal. No caso, temos o exemplo da árvore. Onde eu posso ver processos químicos e físicos? Antes de eu mostrar aqui no exemplo, vou explicar
para vocês qual a diferença de um processo físico e um processo químico. Um processo físico é quando não há diferença do material, quando não há, como eu posso dizer, o material inicial é o mesmo no final. Exemplo, para vocês entenderem melhor. Uma folha de papel, ela é feita, tem a substância dela, celulose, que vem da madeira, processada com outras substâncias que formam a folha, né? Se a gente amassar essa folha, ela vai continuar sendo uma folha, só que amassada. A substância dela não muda. Já se a gente queimar essa folha, a substância inicial dela vai mudar, porque teve mudança no seu componente químico, ocorreu uma reação química, ocorreu o processo de queima, combustão. Então, essa é a diferença. O processo físico, não há mudança na composição da substância. Já o químico, há mudança. Outro exemplo de processo químico, uma ferrugem num parafuso. O parafuso ele é feito de ferro, só que o ferro em contato com a água, ele gera uma reação química chamada ferrugem. Então, no final, já temos outros elementos que era diferente no inicial. No caso, temos o ferro com água e a ferrugem, já é diferente. Então, é um processo químico. Já voltando aqui para o nosso exemplo, temos aqui a planta. No caso, a planta, para se sobreviver, ela produz seu próprio alimento. Como isso acontece? Pela fotossíntese. A fotossíntese é onde ocorre a captação da luz, do gás carbônico e da água, para que ela faça esse processo liberando o oxigênio. Então, no começo era uma substância, no final gerou outra substância. Esse processo é químico ou ele é físico? Ele é um processo químico. Então, nessa representação biológica, porque nós estamos falando sobre a vida dessa planta, sobre o seu processo de vida, temos um processo químico no meio. Então, é necessário compreender o que é um processo químico e um processo físico para entender um processo biológico. Outro exemplo, a água ela possui 3 estados físicos, né? Líquido, gasoso e sólido, né? Nesse processo aqui, ocorre a evaporização dos rios para que ocorra a condensação e a água caia em formato de chuva, onde caia no solo para que a planta absorva essa água, que junto com sais minerais produzam a glicose, outro processo químico, porque de outras 2 substâncias gerou outras substâncias, e assim fique um ciclo. Então, temos o ciclo da água, que temos também exemplos de processos físicos e químicos. No processo do ciclo da água, a água ela passa por vários processos. Ela está em estado líquido, depois ela evapora, depois ela condensa, ela cai em estado líquido, depois ela solidifica, depois derrete. E tudo isso é um processo de físicos. A água não modificou sua substância ali, só mudou o estado dela. Só foi de físico para líquido, para sólido e assim sucessivamente. Aqui podemos ver que através da seiva bruta, no caso do xilema e floema da planta, ela transfere e transporta todo o nutriente que a planta precisa. Então, a planta ela recebe algumas coisas e se transforma em outras. Então, é necessário a gente compreender bem o que é um processo químico e um processo físico para entender a biologia. No caso, aqui eu trouxe um exemplo de uma planta, mas também podemos ver dentro do nosso organismo. Temos dentro do nosso organismo organelas. Temos citoplasma, membrana plasmática e o núcleo. Dentro deles tem substâncias que, com outras substâncias, geram outras substâncias. No caso, isso é um processo químico. Entendeu? Espero que sim. Então, agradeço pela oportunidade e ficamos por aqui. Obrigada a todos pela atenção.